Capítulo 8 do livro de Esther, versículo 16 e o versículo de número 17. Vamos fazer aqui uma reflexão nesses dois versículos. Eu não vou usar aqui a mensagem não será textual, e sim mais expositiva, misturado com temática. Vamos ler aí? Diz assim, versículo 16 do capítulo 8 do livro de Esther: e para os judeus houve luz e alegria e regozijo e honra, também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e dias de folguedo ou de festas. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém? Eu gosto de todo o livro de Esther. Mas desses dois versículos eu gosto muito. Meus queridos, neste domingo de manhã, nesta festa, porque é festa, nesse culto de consagração, de ceia, eu queria que você abrisse o seu coração. Deus tem algo bom para você. E eu quero dizer para os irmãos que Deus trabalha no oculto. Eu olhando para o livro de Esther e lendo esses dois versículos, eu me lembro aqui e faço aqui uma retrospectiva rápida da história do povo de Deus. Pelo menos até aqui. Os judeus tinham chegado na Babilônia no ano 605 a.C. Os judeus chegaram na Babilônia através de Nabucodonosor, o rei de Babilônia. E alguns reis passaram por esse trono. Evil-Merodach, Merodach-Baladã, Nabonide, Belsazar, o Baltazar, Dario, aí já com os medos e os persas, Ciro, seu sogro, Dario II, ou chamado Dario o Medo, Dario o Persa, Artaxerxes I, Artaxerxes II e, por fim, Xerxes, também conhecido como Assuero. O povo, durante esse período, teve grande prosperidade. O povo cresceu, porque o povo de Deus cresce em meio à adversidade. É o único povo que parece omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Povo abençoado. Lá no Pernambuco é assim. Minha avó estava batendo ovo para fazer omelete, ovo com farinha. Porque o omelete lá é feito com farinha. E de repente chegava mais alguém e disse: mãe, bata mais que chegou um aí para comer. Quanto mais o bichinho apanha, mais cresce. E esse povo sofreu, esse povo foi perseguido. Mas Deus sempre abençoou o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. E nesse reinado de Assuero, Assuero era um homem esquisito. Era um homem que bebia muito, era um rei que jogou todo o seu reinado nas mãos de sátrapas, príncipes, presidentes e etc.
E também foi o maior rei de todos, porque ele reinou em 127 províncias. Desde a Etiópia até a Índia, Assuero mandava. E dentre os seus príncipes, ele escolheu um, para que ficasse do seu lado, e tudo que acontecesse no império deveria, antes de chegar no rei, passar por esse homem. Esse homem é chamado de Ramã. E esse Ramã, quando chegou ao poder, ele fez algumas exigências. E uma delas era que todo aquele que passasse perto dele, perante ele, lhe fizesse uma homenagem. Se prostrasse, curvasse a cabeça, como era costume dos persas para com o rei. O rei persa não falava com as pessoas, a não ser com 2 eunucos. Para ele falar com uma pessoa, tinha que se dirigir a um desses eunucos, e que se dirigia a Ramã, que se dirigia a pessoa que era convidado a ir até o rei, que esperava o rei apontar o seu cetro, e aí sim estava liberado para conversar com o Assuero. Esse Ramã, ele ficou sabendo que um homem não se prostrava quando ele passava. Esse homem, ele tem uma história interessante, porque ele, na sua família, quando o rei expulsou a sua esposa Vasti, dentre todas as moças das famílias de Suzã, que fora levada para a casa dos eunucos, a sua prima, e segundo alguns, sobrinha, tinha sido uma das escolhidas para ser esposa do rei. A rainha Esther. Porém, os judeus estavam sendo privilegiados. Tinha uma rainha, apesar de escondida, de não falar a sua origem. E esse homem que não se prostrava, chamado Mardoqueu, ele ficou extremamente irritado. Ramã ficou irritado quando soube desse negócio. E aí Ramã começou a perseguir os judeus. Agora o que me chama a atenção, que não é isso que eu vou pregar. O que me chama a atenção é que eu preciso abrir um parêntese para entrar na história um pouco antes do Império Babilônico. A Bíblia faz questão de dizer, no capítulo 1, no capítulo 3, e se eu não estiver enganado, no versículo 1, que Ramã era agagita. Ou seja, ele era uma amalequita de descendência. E aí eu gostaria de mostrar para os irmãos que o inimigo das nossas almas, ele nunca perde o foco e nunca perde o seu desejo de nos atacar. Atacar a igreja é obrigação, é missão do inimigo. Tem gente que diz assim, vamos orar para que o inimigo não ataque. Deus nunca vai ouvir esta oração. Deus vai dar vitória para quem está sendo atacado. Mas atacar é a missão do inimigo. Ele vai sempre atacar, até Jesus voltar. Então, quando nós olhamos na história, deixando aqui Ramã e Mardoqueu de lado um pouco, vamos para o Êxodo, capítulo 17. Até ali Israel vinha assistindo milagres. Até ali o Mar Vermelho foi aberto. Até ali os primogênitos haviam morrido. Até ali águas amargas tinham ficado potáveis, doce para beber. Até ali milagres sobrenatural Deus tinha operado em Israel. Mas naquele momento, exatamente naquele momento, no capítulo 15,
Eu vou ser específico no versículo 32. Mas no capítulo 15, Israel se depara com o primeiro inimigo depois do Egito. E quem é o primeiro inimigo de Israel? Os amalequitas. Diz a Bíblia que Moisés sobe para o monte, e com Moisés vai Ur e Arã. E a batalha está sendo travada com Josué e os seus soldados. E o texto sagrado diz que quando Moisés erguia as suas mãos, Israel prevalecia. Quando as mãos de Moisés cansavam e elas, fadigadas, baixavam, os amalequitas prevaleciam. E outro dia eu fiquei pensando nessa história das mãos de Moisés. E eu fiquei tentando contemporaneizar. Por quê? É porque as mãos de Moisés erguidas significa o crente na presença de Deus. O crente fazendo consagração. O crente orando. O crente louvando, cultuando. As mãos erguidas significa que você está ativo na presença do seu Deus. Isto significa que Deus vai mandar respostas. Deus só manda resposta para quem está buscando respostas. Quando não se busca, porque não precisa. Diz o texto sagrado que Moisés não conseguia mais ficar com as mãos erguidas. Então, Ur e Arã tiveram uma ideia. Colocaram uma pedra, assentaram Moisés sobre ela e eles ergueram as suas mãos. Irmão, como é gostoso ter amigos. Cabeças pensantes. Os amigos de Moisés tiveram ideias. Irmão, nós existimos para termos ideias. Qual é as suas ideias? Quais são as suas ideias? Você pensa no quê? Nesse momento, qual é o seu objetivo? Na consagração, qual é o objetivo? Aquele que vai agradar a Deus. Moisés tinha amigos. Tinha muitos inimigos. Mas os amigos, um amigo é melhor do que 1000 inimigos. Não é? E aí diz a Bíblia que Israel destruiu os amalequitas, mas uma família ficou. Uma família ficou. E esta família cresceu. E os tempos foram passando. Os anos foram passando. Aí nós chegamos em 1 Samuel, lá no capítulo 15. Eu falei de Êxodo 17, agora estamos em 1 Samuel, capítulo 15. A diferença de Êxodo 17, versículo 8, da história dos amalequitas para 1 Samuel capítulo 15, tem muitos anos de diferença. E agora Deus procura o profeta Samuel. E Deus diz para o profeta Samuel, lá no capítulo 15 de 1 Samuel. Samuel, você vai até Saul e diga para Saul que ele destrua todos os amalequitas. Não perdoe o rei Agag. Eu não quero nada dos amalequitas. Saul, como rei, só vou obedecer a palavra do Senhor. E Saul foi para a guerra. Saul guerreou contra os amalequitas. Destruiu os amalequitas. Mas ele trouxe Agag para o arraial. E trouxe também as ovelhas de Agag. E nisso Deus está ouvindo e vendo. Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus conhece todas as coisas. Já foi dito aqui em oração. Deus sabe o presente, o passado e o futuro. Ele conhece coisas que irão acontecer daqui 1 milhão de anos, se a história continuar. Deus sabe tudo. Ele nunca se surpreende com nada. E Deus avisa Samuel. Samuel procura Saul porque ele fez bobagem. E Samuel vai até Saul. E quando Samuel chega a Saul, lá no capítulo 15, no versículo 32, ele já se adianta. E ele diz, olha, eu obedeci a palavra do Senhor. Vocês lêem esse capítulo em casa, que é interessante. Capítulo 15 de 1 Samuel. Eu obedeci a palavra do Senhor. Porque tem gente que acha que obedece sem obedecer. Tem gente que quer fazer a obra, mas não conhece a vontade de Deus. Uma das coisas que nós devemos procurar em oração e na Bíblia é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida?
Muita gente vai, irmãos, na vinda de Cristo. Eu vou fazer uma ilustração simples. Preparar um pudim de coco. Aquele manjar. Sabe aquele manjar gostoso? Ele vai passar toda a sua vida fazendo esse manjar para Deus. E quando chegar perante Deus, diz: Senhor, toda a minha vida eu estava preparando esse manjar, esse pudim de coco. Está aqui para o Senhor. E Deus vai falar para ele o seguinte: meu filho, eu gosto muito de pudim, mas é de leite condensado. Não gosto de pudim de coco. Você passou toda a sua vida fazendo uma coisa que eu não gosto. Você fez, mas o que eu não gosto, o que eu não me agrada, o que eu não me agrada. Então é importante o crente, o que é que eu quero dizer com isso? Fazer o que está dentro da vontade de Deus. Quando você faz o que é da vontade de Deus, está dentro da vontade de Deus, você será muito abençoado. Samuel disse para Saul: que palito é esse que eu estou ouvindo aí? E Saul se adiantou e disse: são as ovelhas que eu trouxe de Agag para sacrificar ao teu Deus. Irmão, Deus não quer sacrifício do diabo. Tem gente que quer santificar a coisa do diabo para Deus. Não adianta, o que é do diabo, e Deus não quer nem ver. Deus só quer o que é dele. Eu tive uma luta com um camarada outro dia acerca de um negócio, eu não vou falar aqui, que eu disse para ele: olha, irmão, eu não aceito, porque é do diabo. Não, mas nós podemos transformar isso para Cristo. Eu digo: Cristo não quer. Você tem que estudar a palavra de Deus, tem que saber a vontade de Deus, o que é que Deus quer. Deus quer que você o adore, Deus quer que você obedeça a Ele, que você o glorifique, que você pregue a sua palavra, que você o busque, que você viva na sua presença. Mas o que é do diabo, não adianta, que Deus não vai querer, mesmo você consagrando. Deus não quer o que é do diabo. Deus quer o que é dele. E você pertence a Ele. Você foi comprado por Ele. O teu louvor é para Ele. O teu serviço é para Ele, tua família pertence a Ele, tudo que você tem pertence a Ele. Não adianta que Ele não vai querer o que é de outro, o que é do outro lado Ele não quer. Que palito é esse? São das ovelhas. Que ovelhas? Que eu trouxe de Agag. Mas Saul, mas Deus não falou para você não trazer nada de Agag. Mas são holocaustos. A palavra holocausto ela pode ser traduzida como um presente. São presentes para Deus. A Bíblia diz que Samuel espedaçou Agag. A tradição diz que Samuel lhe cortou a cabeça. Porque o objetivo de Deus era exterminar os seus inimigos. Mas ficou uma família. E essa família cresceu. Se dirigiu no sentido da Europa. Ficou na Pérsia. E ali ela cresceu. E com esse crescimento, escute isso aqui, com esse crescimento, crescia também o ódio. A mágoa ficou no coração. Esse agagita nunca se esqueceu daquele feito de Samuel. Ele guardou isso por descendências, ensinando para os filhos, dizendo: olha, tinha um profeta em Israel, um camarada terrível, um filho de uma égua, como fala lá no Nordeste, porque o camarada fala assim: um cabra ruim que acabou com a nossa família. Odeie ele, não queira ele, foi ensinando aquele ódio no coração. E o menininho crescia e falava: deixa quando eu crescer eu vou me vingar, papai. Deixa quando eu crescer eu vou me vingar, papai. E aí não chegava o tempo, passava para o outro: papai, deixa quando eu crescer, pode deixar que eu vou vingar esse negócio aí. E quando houve a oportunidade que um deles chegou no poder, disse: agora eu vou me vingar. Todo judeu que passar perto de mim tem que me adorar. Tem que baixar a cabeça. Mas Mardoqueu era crente. Mardoqueu era crente, irmãos. E crente não adora homem. Crente não adora ídolos. Nem de carne, nem de pedra, nem de gesso, nem de mídia. Crente só adora o seu Deus. Crente só glorifica o seu Deus. E Mardoqueu fazia questão de ficar ereto.
Ele falou, ô cabra ruim, tua hora vai chegar. Vai, deixa comigo. Meus queridos, a Bíblia diz que esse indivíduo lançou pu sobre os judeus. Se você pegar um P e um U, pu sem o R, no hebraico significa maldição. Se você colocar o R, pu, significa sentença. É traduzido para o português como sorte. Mas não é sorte boa. É sorte porque foi jogado no dado. Vamos ver aí. Balança o negócio aí. Pei. Dia 13. 13 pontos. Vamos marcar o mês 13. E eles foram marcando pelo dado. Por isso que a palavra pu aparece no texto. E aí escolheram o dia 13 de Adar. 15 de janeiro a 15 de fevereiro. Dia 13 de Adar foi escrito nos jornais da cidade, publicado no Diário Oficial. Todos os sites das províncias já estavam comunicando. E os camaradas no Facebook falavam, é dia 13. As comunidades foram crescendo. Qual coisinha que cresce rápido. Dia 13, tem o dia 7. Irmão, você já pensou você conviver com um dia marcado para morrer? Irmão, quem está vivo não quer morrer não, irmão. Eu passei por um princípio de infarto há 20 dias atrás. Eu tive uma parada respiratória. Eu fui atendido às pressas e se eu passasse 10 minutos eu estava morto. E quando eu estava consciente que o meu problema foi quando eu ia para o hospital, não foi quando eu estava em casa. Eu só pensava em minha família, pensava nos irmãos, a dor era muito grande, eu não estava falando mais. E aí eu perdi os sentidos dentro do carro, e foi aquela coisa toda, fui atendido, fiquei internado, fui incubado. E eu só pensava na vida. Eu não tenho medo de morrer, mas viver é muito bom. Agora, quando alguém está orando perto de mim e dizendo, Jesus volta logo, Jesus volta logo, aí eu vou orar, Jesus leva ele. Jesus leva ele. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Ninguém quer morrer, irmão. Quem é doido querer morrer? Eu quero viver. Mesmo sabendo que eu tenho a vida eterna, mesmo sabendo que eu vou para a glória, mas enquanto eu tiver vida, eu quero viver e quero glorificar ao meu Deus com a minha vida. Agora, já pensou você conviver com um dia num calendário marcado para morrer? Todo mundo sabendo na rua, só morrer, vai morrer dia 13. Aquele lá vai morrer dia 13. Aquele outro vai morrer dia 13. E isso começou a perturbar, a preocupar os judeus. E a rainha não sabia desse negócio. Aí entra quem? Mardoqueu. Mardoqueu pega o eunuco, diz, eunuco, o negócio está feio, vou ficar aqui na calçada do rei. Se vestiu de saco, que era costume. Se banhou de cinza, que também era costume, humilhação. E esse negócio chegou até o palácio. E chegou até a rainha Esther. A rainha Esther diz, é meu tio. O que é que ele está fazendo lá? Eu disse, não sei. Mas ele já 3 dias está lá e não sai de lá. Não come, não bebe. E ele veio perguntar e disse assim para ele, o que é que você está fazendo aí? Disse, olha, vá lá, diga para a rainha Esther que no dia 13 de Adar, todos os judeus irão morrer. E isso vai pesar para ela também, porque quando descobrirem que ela é judia, ela também vai morrer segundo o edito real. Aí ele foi lá e falou com ela, disse, olha, é assim, assada, desse jeito. Então volta lá e diz para ele fazer alguma coisa. Aí entra a grande ideia de Mardoqueu, uma consagração. Irmãos, a oração muda a história. Capítulo 4, versículo 16, se não estiver enganado, ele
proclama um jejum. Vamos jejuar. Vamos nos... Olha, irmão, a oração, a consagração muda a história. Não tem problema que não seja resolvido, não tem capeta que não saia, não tem coisas que não se realize quando se ora. A oração é tremenda. Eu costumo dizer que até Caim foi abençoado com a oração. Até Caim. Eu disse para Caim, você está lascado, Caim. Eu não falo assim, quem está falando assim sou eu. Isso é uma linguagem para você falar que Deus já acabou o papo. Isso não tem jeito não, você vai sair daqui, vai ser vagabundo, o primeiro que te achar vai te matar. Capítulo 4 de Gênesis. O primeiro que te encontrar vai te matar. Aí o camarada pôs a mão na cabeça, como diz lá no Nordeste, coçou o cabelouro. E olhou para o céu e disse assim, posso falar uma palavrinha? Deus é democrático, amém, irmãos? Qualquer ser humano pode falar com Deus. Pode ser o mais vil pecador. Se quiser falar com Deus, Ele permite. Deus é aberto ao diálogo e a ouvir as pessoas. Aí Caim disse, Senhor, porventura é o meu pecado maior do que o teu perdão? Aí Deus olhou para Jesus. Aí olhou para o Espírito Santo e disse, onde é que ele arrumou esse negócio aí? Quem é que disse isso para ele? Que mistério é esse? Teve que mudar, irmãos. Deus teve que mudar. E Deus muda mesmo. Eu digo que Deus muda porque Deus muda. Deus não muda na essência. Deus não muda de ser Deus. Mas a hora que Ele quer mudar, Ele muda. No caso de Agag lá, olha, a Bíblia diz que Deus prefere, no Levítico começa com sacrifício. São 5 sacrifícios. E Deus gosta e pediu sacrifício. Mas na hora que o sacrifício veio do diabo, ele mudou de ideia. Ele disse, não quero sacrifício, eu quero obediência. Pode deixar o sacrifício para lá. Me obedeça o que já basta. Mas Deus sempre gostou do sacrifício. Gostou tanto que enviou Jesus em sacrifício. Mas quando a coisa é ruim, ele diz, não, eu prefiro a obediência. Então ele disse para Caim, Caim, a partir de hoje, ninguém vai tocar em você. E ainda vou colocar um sinal para ninguém tocar em mim. Quem tocar em você será 7 vezes amaldiçoado. Pode ir, vá-se embora. E ele foi. A oração muda tudo. Se você está orando, se você está se consagrando, se prepare. Algo bom vai acontecer na tua vida. Quem crê? Eu creio assim, irmãos. Eu creio que quando Ana se levantou da oração, ela estava pedindo um filho. Quando ela se levantou assim, ó. Ai. E Eucana disse, que danado é isso? Estou grávida. Fé, oração, confiança, consagração. Se você sair daqui hoje com essa convicção, a tua bênção já chegou na tua vida. Amém? Veja bem, vamos para aqui o texto. Esse jejum foi apregoado. O plano foi desfeito, que eu não quero contar toda a história, porque eu quero chegar no texto que li. E aí o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso que nós vamos ver agora. Primeiro, quando Esther subiu ao trono, era Deus de antemão já trabalhando na vida dos judeus. Ninguém sabia. Irmãos, como Deus é tremendo. Pense um pouquinho nessa coisa fantástica de Deus. Você não está sabendo. Mas alguma coisa já aconteceu para o teu bem. Porque Deus nos favorece. Geralmente ele nos surpreende. Quando Esther chegou no trono, já era Deus preparando o livramento.
Foi isso que José falou para os irmãos. Disse, não, pode tirar o sentimento de culpa. Vocês não são, não, foi Deus que me trouxe aqui. Deus me mandou na frente para trazer salvação para vocês, para trazer livramento para vocês. Pode ficar tranquilo, porque Deus, quando enviou José, já estava pensando em Israel. Não era no Egito, era em Israel. Quando Deus coloca Ana, está no trono, está pensando nos judeus. Isaías 64, e se eu não estiver enganado, é versículo 4, o profeta diz, ninguém nunca viu coisa igual. Quem é que já viu isso desde a antiguidade e não se ouviu essas coisas? De um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Você espera em Deus? Então Deus está trabalhando na tua vida. Se você espera em Deus, fica em Isaías 64, marca com a caneta e reza esse negócio de noite. Diz que eu vou ler toda noite, eu vou ler toda noite. Você vai ver que vai vir a bênção, porque ela já está programada para você. Quando a gente fala reza, rezar é repetir, irmão, amém? É porque quando se fala em reza, já se pensa em Ave Maria cheia de graça, né? Aí dá até vontade de se benzer. Deus trabalha para os seus. Tem coisa que tem que só se benzendo, viu? Mas para aqueles que esperam em Deus, o sangue de Jesus garante a vitória. Veja bem. Primeira coisa que aconteceu para os judeus, houve luz. Por que houve luz? Por que houve? Se a palavra diz que houve luz, é porque não tinha luz. Sim ou não, pessoal? Irmão, você já pensou? Eles estavam em trevas. Os irmãos aqui, eu não sei se os irmãos têm essa experiência que eu vou contar para vocês, eu gosto muito de pregar vivendo o negócio. Mas eu sei o que é estar na escuridão e chega a luz. Na década de 70, eu morava num lugar que não tinha luz. O governo, o pernambucano, Heraldo Gueiro Leite, fez um projeto com a CELP de levar luz para todos. Projeto interrompido em 79, continuado pelo presidente Lula agora na sua gestão. E eu fui criado na luz do candeeiro. Sabe o que é a luz de candeeiro, irmão? Um negocinho de lata, um pavio, um foguinho, e para onde você vai, você tem que levar o trem na mão. Vou no banheiro, pego o trem. Vou no lugar. Eu vou lá no quarto, levo o candeeiro, porque não dá para instalar candeeiro, porque aquilo fumaça tudo. O nariz fica preto. Misericórdia, é tisna de querosene. Então a gente vê as coisas num limite. Você não vê longe, tudo tem que ser perto, porque tem que estar com o candeeiro perto. Eu me lembro que as minhas irmãs bordavam, e era 3 candeeiros em cima do radinho de pilha, e elas bordando ali, e a chama tinha que estar acesa sempre para ver o risco do bordado. Aí, irmãos, quando começaram a instalar os postes, já era festa, vai chegar a luz. Vai chegar a luz. Irmãos, foi uma festa quando colocaram na minha casa, na casa da minha avó, aquela luz, aquela lâmpada, aqueles fios pelas telhas. O interruptor era pendurado na lâmpada. Você apertava ele aqui, ó, debaixo da lâmpada. E aí, foi festa. Mataram galinha, mataram porco. E foi aquele negócio todo, chamaram os vizinhos. Olha, lá em casa agora tem luz, lá em casa agora tem. Vamos para lá, e já compraram geladeira, liquidificador, porque era tudo no sal. Guardava tudo no óleo e no sal. Agora já tinha liquidificador, geladeira, aquele televisão. Meu Deus do céu, uma televisão Telefunk que a minha avó comprou. A válvula. 10 minutos para aparecer a imagem. Mas quando apareceu era uma festa. Por que era uma festa? Porque tinha luz. Agora você imagina, por isso que o texto, em seguida, depois da luz, vem a alegria. O povo que estava nas trevas, que trevas é essa? A palavra no hebraico, luz, é or.
E tem uma outra chamada Maô, essa não serve. O é luz de raio, luz elétrica, natural, luz cósmica. Maô, luz produzida, geralmente para a estrela, para a combustão. E agora eles estão na luz, eles estão alegres, porque saiu a ignorância da sua mente. A palavra ignorância, no hebraico, é treva, é escuridão. O povo estava sendo oprimido por um homem só. E não conseguia sair daquela coisa. Mas quando foram para a consagração, Deus trouxe a luz. O que é que eu quero dizer com isso? Deus vai trazer a luz na tua mente. Os teus caminhos vão ser orientados. Os teus projetos serão iluminados. Tudo que você fizer vai ter resplandecência. Porque Deus trouxe a luz na tua vida. E se você continuar na consagração e na oração, coisas grandes, a revolução é tremenda. Houve alegria. Por que teve alegria? Porque sem a ausência da tristeza. E crente é alegre por pouca coisa, no sentido histórico. Não é pouca coisa ser crente, mas no sentido histórico é. Nós nos alegramos com facilidade, amém, irmãos? Porque nós temos o Espírito Santo. Até na tristeza, crente ri até em velório. Porque ele é alegre, não tem jeito, ninguém vai tirar isso dele. Ele se esquece, está no velório, e dá uma risada. Aí a viúva diz, opa, que negócio é esse aí? Mas é porque ele é alegre, ele tem alegria no coração. Houve também, diz o texto que houve, júbilo, gozo. E houve honra. Uma das coisas que o diabo quer, escuta isso aqui, é a desonra do povo de Deus. Uma das lutas de Satanás é desonrar o povo de Deus. Mas ele não sabe de uma coisa, porque eu não creio que ele sabe, que Deus tem segredos. O diabo é besta demais. Pense num cabra idiota. O diabo é tão idiota que quando Deus fez Adão, aí um dia, Deus deu uma ordem para Adão. Se você não come e tal. E Adão foi lá e comeu. O diabo veio lá no escritório de Deus. Chegou e disse, Deus, o negócio é o seguinte. O homem pecou. Isso aqui é uma ilustração, viu, uma conjectura. O homem pecou e por direito, ele agora me pertence. Está aqui o contrato. Deus carimbou o contrato, disse, toma o contrato. E a Bíblia diz que o pecado reinou de Adão a Moisés. Paulo diz isso em Romanos. Porque o diabo tomou conta do homem de uma maneira tremenda. Aí um dia Deus disse, eu vou salvar o homem. Disse historicamente, porque já era projeto de Deus. Quando Deus começou a preparar sacrifício, o projeto, ele voltou lá com o contrato. Não, Deus, não é assim que funciona não. Olha aqui o contrato. O Senhor me deu o contrato, o homem é meu. O homem me pertence. Aí Deus disse, eu não tinha mostrado um negocinho para você. Aí abriu a gaveta assim lá do escritório, não. Aí puxou um outro contrato. Isso aqui, nesse aqui, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Você não tem ninguém, não. Você não tem nada, você teve uma liberação. Você não tem nada, é tudo meu. E ele saiu com a cabeça baixa, pegou uma lâmina, foi serrar o chifre lá. Para diminuir o tamanho. Aleluia. Por isso que eu dou glória a Deus. Sabe o que é que eu vejo? Aquele filme Hellboy, o camarada. Para tentar ficar bonito. Foi o diabo quando soube que estava lascado eternamente. Você não tem nada não, rapaz. Tudo é meu. Os reinos são meus. Eu ponho o rei, tiro o rei, coloco a hora que eu quero. É tudo meu. Você é um cachorro aí, um cão aí, que de vez em quando eu uso você e prendo você, amarro você ali, está perdido, porque a vitória sempre foi do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então por isso que o impacto foi tão grande, irmãos, em Suzã e nas províncias. Foi tão grande o impacto da maravilha que Deus fez. E é isso que eu queria pregar só sobre isso. Que todo mundo queria ser judeu.
Puxa vida, eu vou querer ser judeu também. Vem cá, como é que se faz para ser judeu? Como é que se faz para ser judeu? Vem cá, você tem que se circuncidar. Você agora vai ter que ler a Torá. Você agora vai ter que entrar no manto do judaísmo. Você agora vai ter que entrar no mistério do judeu. A Bíblia diz que todo mundo queria ser judeu. Por que todo mundo queria ser judeu? Porque os judeus impactou aquela nação com a vitória que Deus dera para eles. O povo passou a olhar para o judeu e falar: Deus é na vida daquele camarada. Veja que unção tremenda. Deus é na vida daquela família. Eles iam morrer no dia 13 de Adar. Eles estavam com pur sobre a vida deles, com a sentença de morte, com uma maldição. E eles agora fizeram, foi Purim. Purim é uma lembrança da destruição da maldição. É no plural. Purim são várias sortes ao contrário. Então por isso que nós fazemos Purim. Purim é só lembrar. O mal passou. O mal já era. Agora é só o bem, a vitória e as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. A igreja precisa ter uma atitude de impactar. Por duas coisas. Primeiro, Jesus diz: vós sois o sal da terra. E o sal não é para salgar. Amém? Essa história de que sal é para salgar é conversa para boi dormir. Porque eu mesmo não posso comer comida salgada, eu tenho pressão alta. O sal não é para conservar. Isso é coisa de nordestino. Se for para conservar o mundo na corrupção, na prostituição, não. O sal é para gerar sede, é para tempero. Então esse povo começou a gerar sede. Todo mundo que conversava com o judeu tinha sede de conhecer o judaísmo. Eu quero ser judeu também. Eu quero servir ao seu Deus também. Eu quero adorar Ele também, porque Ele te livrou das mãos de Ramã, das mãos dos deuses da Pérsia. E de uma forma miraculosa, porque o dia estava marcado. Aí os judeus disseram: com esse dia 13... nós vamos colocar mais um outro dia, o dia 14, nós vamos fazer de festa. Dia 13 era o dia da morte, agora é o dia da vida. E o dia 14 é para continuar o negócio. Eles escolheram 2 dias nesse mês, que era o 12º mês, para fazer festa. E crente precisa fazer festa. Segundo, lá em Atos capítulo 19, e no versículo 9, diz o seguinte: que Paulo alugou uma sala de um certo tirano. Uma salinha de 4x4. Porque os gregos faziam salas quadradas. Era costume. E daquela salinha, no versículo 10 agora, diz que dali Paulo impactou toda a Ásia. Sem mídia, sem panfleto, sem rádio, sem televisão. Toda a Ásia daquela salinha ouviu a palavra de Deus. Paulo impactou toda a Ásia com o evangelho e com a sua vida de busca. Então nós temos que impactar. E como é que nós vamos impactar? Primeiro, na unção. Aqui foi unção de Deus. Porque a Bíblia diz que houve alegria, houve gozo, houve regozijo, houve honra e houve muita festa. Houve muitos banquetes. Irmão, está triste? Faça banquete. Porque a tua alegria já está por vir. Ah, mas não... está vermelho no banco, faz banquete, porque crente se alegra fazendo banquete. Ele se alegra de duas formas: orando e fazendo banquete. Toda a Bíblia é assim: ora, faz banquete. Depois de uma oração, de uma consagração, você entrega para Deus o seu culto racional. Aí vem aquela picanha, com aquela coquinha gelada, uma macarronada, um estrogonofe, essa coisa boa. Uma maionese. Irmão, eu como de cansar. Eu fico cansado. Eu fico exausto de tanto comer, que é bom demais. O médico mandou ir devagar, mas não dá para ir devagar, é gostoso demais. Nós devemos impactar, porque nós somos os responsáveis por levar esta luz que está no texto. A luz do céu, a luz de Cristo, a luz da palavra, a luz do Espírito Santo deve resplandecer em nossa vida, porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então brilhe, para que muitos cheguem perto de você e dizem assim: como é que eu faço para ser crente?
Tem duas formas. Se alguém chegar e dizer assim, como é que eu faço para virar um crente? Você diz, é fácil. Vamos colocar ele de cabeça para baixo. Vira um crente na hora. Mas como é que eu faço para ser um crente? É diferente. Mas por que você quer ser crente? Porque eu vejo a sua vida. Há um Deus na sua vida que tem trabalhado. Há um Deus na sua vida que tem salvado, porque a igreja tem que salvar. A igreja é a maior agência missionária na face da terra. Nós vimos aqui o povo lá em Suzão, judeus, se transformarem em missionário, porque muitos se converteram ao judaísmo. Porque nós temos que impactar, irmão, não é só com cultos, amém, glória a Deus, é com a nossa vida na rua. Como é que eu ando no trem? Como é que eu me comporto na empresa? Como é que eu me comporto falando? Como é que são as minhas palavras, as minhas ações? Elas devem glorificar a Deus. Elas devem exaltar a Deus. Porque o socorro já está chegando. Ah, pastor, mas eu não consigo, porque minha mulher, pastor, é uma cruz. Põe uma rodinha. Que vai fácil. Vai fácil. Põe uma rodinha lá que, ó, é uma benção, desliza com a maravilha. Enche a desculpa para boi dormir, rapaz. Jesus é na sua vida. E quando Jesus está na sua vida, põe uma rodinha. Hã? Porque tem gente que é tribulação mesmo. Tem gente que é tribulação. E vai ter. A Bíblia diz que vai ter. Até o final vai ter. Vamos ter que engolir quadrado. Sabe aquele comercial do quadrado? Engole quadrado. Vamos ter que engolir. Mas na santificação. Na adoração. Na busca. Entendeu? Na busca. Porque Deus tem um projeto muito grande para a sua vida. Veja bem, vamos terminar para nós orarmos. Eu já vou terminar, pastor. A Bíblia diz na parte final do versículo 17. Que o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O temor. Os judeus ficaram tão temerosos em ver o milagre que Deus operou na vida, porque vitória, a pessoa corre dois riscos quando recebe vitória. Ou de relaxar e cair mais ainda, ou de se alegrar e se santificar mais ainda. Tem gente que relaxa. Ah, fui abençoado, aí eu vou fazer festa, e se esquece de congregar, se esquece de cultuar, se esquece de ofertar, se esquece de buscar. Então ele corre o risco de, no meio da vitória, na empolgação dele, ele perder a bênção. Mas tem aqueles que quando recebem a vitória, ele se prepara para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, porque através disso, as pessoas vão ver que ele tem temor e vai querer ter o mesmo temor. Diz, como é que eu faço para ter esse temor? Não tem curso, é só aceitar Jesus. Não existe curso de teologia para isso. Não existe curso de oratória para isso. Temor não. Temor nasce no momento que a pessoa aceita Cristo Jesus. E obedece a sua palavra. Amém? Lá em Suzã, os judeus conseguiram fazer com que o feitiço voltasse contra o feiticeiro. Literalmente. Todos morreram. Todos os inimigos de Mardoqueu morreram. Amã e os seus 10 filhos. E aqueles que investiram contra o povo de Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu estourei um pouquinho o horário, mas tá bom.